Bom dia a todos, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada membro da família. Bom dia para sua família, em qualquer lugar do mundo que você esteja me ouvindo, me vendo. Não esqueça de se inscrever no canal aí, nós temos assuntos importantes que influenciam diretamente na família. Esse assunto que vamos falar hoje é muito importante. Precisa ser falado, mas de maneira não pejorativa, de maneira correta sobre esse assunto. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal. O assunto de hoje é sobre sexo. Muitos poderiam, ao escutar esse termo sexo, lembrar assim, sexo. Eu me lembro desse termo aí. Faz muito tempo eu me lembro. Alguns casais, né? Alguns cônjuges poderiam falar esse termo. E na realidade, para alguns casais diz que sexo está do jeito de salário mínimo, né? O salário do mês. Diz que é uma vez por mês e é rapidinho, acaba. Também diz que para alguns diz que o sexo está do jeito do 13º salário, é uma vez no ano. Na realidade, eu acredito que não está acontecendo isso com vocês aí que estão me escutando, os cônjuges que estão me escutando. Mesmo porque os solteiros não sabem o que é isso, não praticam isso, porque o sexo ele foi feito por Deus para o casamento. Sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Fora do casamento é uma maldição. Vou repetir. Sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Fora do casamento, ele é uma maldição. Então, assim, vamos ver o que diz na Bíblia sobre o termo, essa expressão do sexo, né? Em Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Então, aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Mas digno de honra seja o matrimônio, seja o casamento. Isso é o que Deus fala. E bem como o leito sem mácula. A palavra aqui, leito, quer dizer caiter, né? Aqui é usada como caiter, que significa coabitar, certo? O leito significa, leito sem mácula quer dizer, o termo é usado é caiter, que quer dizer coabitar. A palavra coabitar no dicionário, a gente foi ler e significa, a palavra coabitar significa por dentro, penetrar. É uma palavra usada nos tempos antigos, quando um homem e uma mulher se encontravam sexualmente falando. Na Bíblia sempre vamos ouvir o termo fulano coabitou com outro, ou seja, fulano praticou o ato sexual, casou-se e concretizou seu casamento coabitando, ou seja, praticando o ato sexual. Então, coabitar é o mesmo que fazer sexo. Então, quando você vê na Bíblia dizendo assim, fulano coabitou com fulano, casou-se, ou seja, fez sexo. Então, quando a pessoa casa com outro, um homem casa com a mulher, e ele passa uns 5 dias, 6 dias, 10 dias sem praticar o ato sexual, o homem ou a mulher pode ir ao cartório e pedir anulação do casamento. E o juiz dá. Por quê? Porque ele comprova que não houve o ato sexual e o casamento não foi concretizado. Ele não coabitou realmente, certo? Com o cônjuge, com aquela pessoa. Então,
Coabitar quer dizer praticar ato sexual. E na Bíblia tem muito esse termo. Fulano coabitou com fulana. Fulano casou-se e coabitou com fulana. Praticou o ato sexual. Daí a importância. O ato sexual é muito importante no casamento. Ele, além de concretizar o casamento, Deus deu de presente para o casal o ato sexual, que, feito dentro do casamento, dentro do contexto correto, ele traz prazer e alegria aos cônjuges e concretiza o ápice da felicidade. Então, portanto, sexo no casamento é considerado santo, é a expressão maior de uma união conjugal. Entendeu? Eu tenho, quando eu estava fazendo a terapia familiar, que a gente é terapeuta familiar, e eu tive condições e o privilégio de acompanhar alguns casais. E a gente escuta cada história. Pelo menos um casal me contou, disse: olha, professor, eu não durmo com a minha esposa. Por quê? Porque eu só durmo de rede, ela só dorme de cama. Eu achei esquisito aquilo. E como é que é aquela hora de coabitar, de fazer o sexo, de concretizar a felicidade? Ele disse: ó, professor, vou contar aqui, é assim, eu armo a minha rede em cima da cama de casal, e eu deito, e eu fico ali. Aí ela vem, deita na cama, e aí eu fico orando ali, dizendo: Senhor, me abençoa. E aí quando ela bota um pé na minha rede, aí eu me preparo. E quando ela bota o segundo pé, eu caio de tainha na cama e resolvo o problema. E depois vou dormir feliz. Eu disse: amigo, e quando tu deita na rede e ela chega, deita na cama e não aparece pé nenhum? Ele disse: eu fico até meia-noite ali e oro e vou dormir, que naquele dia eu não sou abençoado. Então, queridos, o ato sexual é uma coisa dada por Deus, ela é santa, certo? Dentro do casamento, no seu leito, no seu quarto. E isso é coisa de Deus, é um presente de Deus. Você, mulher, não deve... no termo aqui do Maranhão, a gente chama suvinar. Não suvine pro coitadinho aí, não. Às vezes o cara está querendo é do jeito da história, né? De como é que se diz? Um irmão, né? Essa história foi verídica. Procurou o pastor: pastor, eu converso com minha esposa, lá em casa, sexo só pagando. Pastor, como é que é a história? Eu disse: pastor, ela me cobra R$30. R$30? Pastor. Ela faz assim, e se o dinheiro não aparece, os R$30 não tem sexo. O pastor disse: rapaz, desse de histórias. Pois é. E é à vista, pastor. É o dinheiro caindo aqui e aí sendo autorizado a eu praticar o ato sexual com ela. Disse: não, rapaz, mas tá errado, tem alguma coisa. Pastor, eu queria que você falasse com a minha esposa. Aí o pastor disse: tá bom, vou ver aí. Aí o pastor foi fazer uma visita para a esposa daquele senhor, daquele irmão. Chegou lá e disse: irmã, como é que tá as coisas e tal? Tá tudo bem. Mas como é que tá as coisas? Não, pastor, tá tudo bem. E a irmã nada de falar. E o pastor, com aquele jeito, disse: eu vou ter que dar um alô aqui. Disse: irmã, e essa história de R$30? Aí ela disse assim: ah, pastor, esse miserável lhe contou essa história? Aí ele disse: sim, irmã, que negócio é esse? Me conte aí. Ela disse: ó, pastor, é porque esse homem não dá
R$ 1. Ele pega o dinheiro dele, nem eu nem minhas filhas trabalham. E ele não dá R$ 1 para despesas, para comprar uma peça íntima para mim e minhas filhas. Foi a única maneira que eu vi de arrancar dinheiro dele, porque ele gosta muito, pastor. E aí eu faço isso mesmo, é R$ 30. E tem mais, pastor, eu estou pensando em aumentar. O pastor disse, tá bom, irmã, eu vou conversar com ele. E aí um dia o pastor encontrou com ele, logo em seguida. E aí disse, pastor, o senhor foi lá, pastor? Fui. E aí, pastor, o que aconteceu lá? Ele disse assim, olha, a história lá é o seguinte, é que a partir do próximo mês vai aumentar para R$ 50. Aí ele, pastor, ele disse, irmão, aí ele foi, o pastor foi